Estamos começando o Papo de Camelo, podcast criado para conversar com pessoas que fazem a diferença no nosso ecossistema de inovação e startups. Eu sou o Luiz Gomes, já empreendi startup até a venda para uma gigante global, tenho apoiado o desenvolvimento de milhares de startups pelo país nos últimos anos e hoje eu atuo fortemente com inovação como elemento estratégico tanto para o meio empresarial quanto no meio público, como eu faço hoje na cidade do Recife, de onde eu falo. Agora vamos ao que interessa. Espero que essa conversa te traga insights, informações e te ajude na tua jornada empreendedora e nos teus objetivos dentro do ecossistema de inovação. Vamos lá! Hoje eu estou recebendo o Victor Delorto. Ele é fundador da Deskify, uma solução que a gente vai entender um pouquinho mais, mas eu já dei uma olhada que tem um impacto muito grande nas estruturas de marketing. Então a gente vai entender o aspecto de negócio, a visão de mercado, o impacto que eles querem gerar dentro das estruturas empresariais que eles atuam, enfim. A gente vai conhecer um pouquinho da história do Victor. Eu dei uma olhada aqui também, obviamente, na trajetória dele. Já identifiquei algumas coisas muito legais. Então, Victor, primeiro, obrigado por ter aceito conversar comigo, separado um tempinho para o nosso papo. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Legal, Luiz, muito obrigado para quem está nos ouvindo. Muito bom estar aqui com todos vocês. Bem, o Vitor é um CEO dentro da empresa e CEO dentro de casa, né? Já sou casado, tenho 2 filhos, uma pessoa de casa, busco ser um pai muito presente, então no aspecto pessoal é uma pessoa muito caseira, que gosta de tomar vinho, comer comida boa, e ler um bom livro, né? E aí no lado empresarial, como CEO frente da CEO da Deskify, sou CEO e fundador, passando por diversos ciclos, né, de amadurecimento como empreendedor, que conforme a empresa vai crescendo, a gente tem que ir se moldando com os novos desafios. E aí, dando um retrato rápido para quem está nos ouvindo, como que esse é o momento presente, né? Como que o Vitor chegou até aqui. Eu tive uma trajetória bem diferente, né? Um brasiliense, vivi em Brasília até os 16. Depois eu tive a oportunidade de seguir minha carreira como modelo internacional na Ásia. E foi muito legal conhecer outras culturas, ver como é o outro lado do mundo, literalmente. Isso me trouxe uma bagagem bem bacana. Passei por diversas profissões, vendedor de corretor, recepcionista de hotel, enfim, passei por diversas funções, até que eu encontrei tecnologia e design, que essa combinação é o que me move, né? Eu encontrei isso numa multinacional que eu tive a oportunidade de trabalhar, e quando eu saí dessa multinacional, eu encontro agora com o CEO da Deskify, que é a posição que eu estou nos últimos 6 anos. Cara, muito legal. E assim, uma história totalmente fora dos padrões, vamos dizer assim. Mas eu acho que é muito legal porque eu estava tendo outras conversas, obviamente, para o podcast também. E é muito comum a gente perceber como as nossas experiências meio que moldam as decisões de negócio que a gente toma, né? E os caminhos que a gente decide trilhar. Eu tinha olhado aqui a tua passagem por essa multinacional antes de chegar na Deskify. Obviamente não sabia dessas outras histórias que você contou e eu acho que isso também faz parte do teu perfil profissional e obviamente faz muito sentido a gente explorar um pouquinho mais disso, né? Então, conta primeiro como foi essa volta, vamos dizer assim, da Ásia para cá, com essa cabeça de tipo, ok, eu quero experimentar novas coisas. Eu tive, obviamente, uma experiência absolutamente diferente fora do país, num outro contexto, com outra proposta, mas aí você volta para o lado de cá, você volta para o Brasil para trabalhar, querendo ou não, no meio de tecnologia, no meio de processos de gestão. E como é que foi essa decisão? E, obviamente, acredito que um choque de realidade também, um cenário diferente, uma proposta diferente. Vamos começar a tua história dessa volta. Como é que foi? Acho que, olhando para trás, o Steve Jobs, que é uma pessoa que admiro muito, ele tem uma frase muito legal que ele fala, né, acredite que no final todos os pontos vão se conectar.
Mas é muito mais fácil a gente conectar os pontos quando a gente olha para o passado, né? Para o futuro a gente tem ali as incertezas de como essas coisas loucas que a gente está fazendo vai virar uma jornada interessante. Quando eu voltei da Ásia, eu vi um mundo de oportunidade, né? Eu voltei no ano de 2014, era um ano da Copa no Brasil, então eu estava muito feliz de estar chegando no Brasil. O Brasil em si estava em festa, de estar recebendo o evento, muito tempo longe da família, então foram 2 anos direto na Ásia, então toda aquela animação de reencontrar com os familiares e amigos. Mas ao mesmo tempo com aquela inconformidade, do tipo, eu fui até o outro lado do mundo, eu vivi lá e eu voltei. Então o mundo, ele já tinha um contexto que não é um mundo tão grande. O mundo é pequeno. Acho que talvez mais contexto para aquela frase que a gente fala, né, que o mundo é um ovo de tão pequenininho. Então eu voltei com aquela sensação de o que eu posso fazer, já com o bichinho assim do empreendedorismo, entre países, né? E eu voltei muito focado nessa conexão Brasil e China, que tem uma relação comercial muito forte. E naquele momento a minha vontade era ser trader, né? Trader é o profissional que faz as vendas internacionais. E aí você pode fazer de diversas vendas. Lá eu tive muitos colegas que eram traders que levavam pedras, outros que levavam o lado de agro, né? Tanto plantas quanto madeira, enfim. E eu conheci muitos colegas que traziam coisas da China para o Brasil. Então, nesse ciclo de amizade, eu voltei com essa cabeça. Só que o que acontece? A vida ela vai te guiando, né? Naquela oportunidade, eu iria voltar para a Ásia para cursar letras, o equivalente a letras, eu iria fazer mandarim na China, já tinha sido aprovado ali na faculdade. Mas uma curiosidade é que a minha carta de convite da universidade para tirar o meu visto para a China ficou presa em Curitiba, na Receita Federal. E aí ficou ali um mês, um mês e meio, e eu perdi o prazo de aplicar para o visto de estudante na embaixada lá em Brasília. Olha, foi um detalhe que mudou o curso da minha vida. Porque aquele sonho ali de ir para a China, ele já foi, né, os familiares já falando, putz, será que faz sentido você voltar e tal? Eu fui ficando por Brasília, ali eu fui encontrando outras oportunidades. Na época eu vim para o Rio Grande do Sul a convite de uma pessoa, e quando eu estava aqui, eu encontrei um lugar muito propício assim para o empreendedorismo, né? Brasília, como você tem uma geografia mais ligada ao terceiro setor, ao poder público, e eu sendo mais de mercado, não sentia tanto assim esse espaço para empreender em Brasília. No Sul já foi diferente, né? Conectei aqui com as tradições do Sul, achei que fazia sentido, fiquei por aqui. Então, isso daí foi tudo que aconteceu nos 3 primeiros meses depois que eu voltei da China. Então, veja, foi bastante coisa. De achar que eu só vim para a China, para o Brasil, para ver a Copa e dar oi para os familiares e voltar para uma jornada de trader internacional, falando mandarim, eu já fui para o Rio Grande do Sul sem networking, mas queria começar a minha vida ali porque eu gostei, né, gostei do tempo, da geografia, das pessoas, achei super legal. A grande lição que eu tirei na China foi de você da forma mais profunda se conectar com pessoas. Porque eu não falava o idioma das pessoas com quem eu trabalhava, mas através da mímica, do sorriso, do olhar, o sentimento puro como ser humano de felicidade, de colaborar, de amizade, você transcende qualquer tipo de língua, qualquer barreira cultural. Então eu trouxe da Ásia muito essa relação de eu não vi como um problema chegar no Rio Grande do Sul sem ter networking. Porque eu estava na China sem ter networking, então aqui que eu falo o idioma e que eu sei a cultura, tá tudo certo. E foi com esse aspecto que eu fui começando a galgar, conhecer pessoas, começar a crescer nos empregos onde eu passei, enfim. Esse é um pouquinho assim dessa trajetória, né, do Vitor quando volta para o Brasil, e aí por uma questão ali de 3 semanas, 4 semanas a mais, a vida mudou de curso totalmente, assim. Isso também é interessante, porque, óbvio, né? Acontecem coisas na jornada que a gente não consegue controlar ou não tem como fazer um planejamento muito grande para frente. Mas aí a gente percebe também um outro ponto importante na tua trajetória, Victor. Agora chegando mais perto da Deskfy. Pô, tu volta pro Brasil em todo esse contexto que você acabou de contar, com todas essas questões muitas vezes inesperadas aí
de não voltar mais para a China, de sair de Brasília e ir para o Rio Grande do Sul, e de entrar numa grande empresa, né? Então, um outro aspecto também que é interessante da tua jornada é que, ok, você entra numa grande empresa que em tese você pode fazer uma baita jornada profissional lá dentro, e aí em algum momento você decide empreender, né? Ou seja, é mais um começo, né? Por mais que você tenha voltado para o Brasil com aquela cabeça de trabalhar como trader, né? E eu tive uma startup de logística mais ou menos na mesma época que tu tava voltando da China. A gente lançou essa startup em 2013 e em 2016 a gente vendeu essa startup para o Porto de Rotterdam, na Holanda. Então eu vivi esse meio de dentro. Tive na China, inclusive, em 2015 para ir na Canton Fair. Enfim, eu sei um pouquinho desse contexto. E aí você, de fato, dentro de uma estrutura como essa, querendo ou não, grandes empresas, multinacionais, entregam aquele cenário que a pessoa acaba, de forma padronizada, se acostumando com aquilo, né? Acomodando, eu vou dizer assim, mas você decide empreender. E empreender é um negócio que a gente sabe que começar um novo negócio por aqui não é trivial. Então, como é que foi essa decisão? Dizer, cara, quero ter o meu negócio, não vai ser o trading, mas eu quero empreender um negócio meu. E aí, duas perguntas em uma. Primeira, a decisão de empreender, e a segunda, por que o foco em marketing? Legal, muito bacana. A gente, então, essa parte da história que eu contei, eu voltei com 18 anos. Quando eu estava com 19 anos, 19 para 20 anos, eu entrei na multinacional. Então, tudo isso aconteceu em um ano e meio. Quando eu entrei na multinacional, Luiz, eu tive a consciência de que eu estava tendo uma oportunidade que não é todo mundo que tem. Uma multinacional, ela te dá acesso a processos, a documentos, melhores práticas de trabalho sobre um âmbito global. Você viver diferentes realidades, encontrar com... Então, quando eu entrei naquela multinacional, eu tinha um estágio de 2 anos. Eu tinha a seguinte forma de pensar. Isso daqui, eu tenho que ligar o modo turbo e eu preciso, como uma esponja, absorver o máximo que eu conseguir. E foi com essa mentalidade que eu entrei e fiz os meus 2 anos. Então eu não era um estagiário que fazia o arroz com feijão e ia embora. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu fiz inúmeros cursos, dos mais diversos, né, cursos de tecnologia, não sendo técnico, de banco de dados, o que era banco de dados em memória, que na época era o que estava sendo falado. Então eu fui atrás de diversos tipos de conhecimento, conectei com pessoas de muitas áreas sobre essa ótica de eu preciso resolver, né, o máximo. E com isso, quando você se expõe, quando você está aberto a esse tipo de pegar projetos, de conectar com pessoas de outras áreas, enfim, você tem acesso a um conhecimento que vai te ajudar de alguma forma, aquilo que a gente falou no início, né, de como as coisas vão se conectando. Eu já tinha passado ali no primeiro ano de estágio pela área de suporte, onde eu tive um conhecimento sobre Customer Success muito legal, trabalhando com grandes contas a nível global. E no segundo ano eu entrei para a parte de inovação. E dentro da área de inovação, eu consegui trabalhar com clientes dessa multinacional que tinham problemas de negócio e a multinacional de tecnologia aportando tecnologia para resolver. E aí, como que eu fazia isso? Eu fazia isso através de design, tem uma metodologia chamada Design Thinking, onde eu fui certificado como mediador de workshops de Design Thinking. Então, eu liderava os projetos de Design Thinking. Quando eu olhei isso, e eu fiz isso uma, duas, três, né? Lá na quinta vez eu falei assim, tinha uma frustração que morava em mim, que era a gente fazer as provas de conceito, mas eu nunca conseguia colocar esse produto no ar e ver se aquilo que o time desenhou resolvia o problema do cliente. Então eu nunca conseguia ir para a segunda versão do produto e muitas ideias ficavam por ser feitas e a gente queria colocar isso na rua. Então esse sentimento foi o início de, putz, eu quero, se eu fizer o que eu estou fazendo aqui dentro da multinacional lá fora, talvez eu tenha sucesso. Pegar um cliente, botar tecnologia e através do design construir uma solução para isso. Então eu já tinha sido, tem um termo, né, que é intraempreendedorismo, né, que é um empreendedor que funciona dentro das organizações. Eu já tinha esse aspecto. E aí aos 22 anos de idade, quando eu terminei ali a universidade, terminei a faculdade e o estágio, eu pensei, bem,
eu posso seguir aqui, né, ser efetivado, seguir a minha trajetória dentro dessa multinacional, ou eu posso me arriscar, me aventurar junto com o Lucas, que é meu sócio fundador, e a gente faz isso por 2 anos e vamos ver o que que dá. Se der tudo errado, num processo seletivo, a gente vai falar que a gente tentou empreender, isso vai nos dar habilidades diferentes, então a gente vai estar na frente dos outros, né? Então a gente sempre poderia voltar para essa ou outras multinacionais. E assim foi o nosso combinado. Mas no primeiro ano ali, eu e o meu sócio Lucas, a gente já tinha passado da marca de 1 milhão de faturamento anual. Então a gente já viu indícios, sinais de que tinha uma demanda pelo mercado. E aí a gente, né, desde então, 6 anos de operação, a gente manteve o nosso combinado e graças a Deus a gente está bem, e segue crescendo. Então essa foi a decisão que nos fez sair de uma multinacional para empreender. Mesmo jovem, a gente entendeu que aquela era a hora. Depois você vai ficando numa multinacional, você começa a crescer na multinacional, fica mais difícil se desvencilhar, porque você começa a ter família, enfim, fica muito confortável e a sua aptidão de risco vai diminuindo, né? Então, aquela era a hora, e se desse errado seria positivo igual, né? E por que que a gente foi para o marketing? Quando eu trabalhei como modelo internacional, eu operei muito, né, de conhecer os times de marketing, de ir nas fábricas fazer as fotografias. Eu fiz comerciais que eu achei fantástico, né, de comerciais de carro, comerciais de caminhão. Uma das maiores cervejas da China, eu participei de um comercial também. Então, você via aqueles sets, você via as pessoas gravando, as fotografias. E eu vi o resultado lá no final, que era quando eu passava no shopping e eu via na vitrine a minha foto estampada, ou os encardes, a gente recebia as revistas, né? E aí tinha ali as fotografias. Então, quando eu via toda essa magia, né, de você pega o produto, veste, tira foto, depois imprime e isso começa a ser impactado de forma física e digital, automaticamente eu fui me apaixonando. Então, de modelo, eu comecei a me apaixonar pela fotografia, eu passei a fotografar por hobby, né? E aí eu gostei muito desse aspecto de fotografia e eu tinha uma conexão com o marketing que começou ali. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver dessa forma. Naquela época, o marketing nem era claro na minha cabeça. E quando a gente começou, o meu sócio Lucas, que era técnico, ele é técnico, ele tinha um editor online estilo Canva, né? E aí eu, olhando para o Canva, fazendo muito sucesso, ainda é uma startup assim, de grande sucesso, a gente olhou e falou, putz, por que que a gente não pode oferecer uma alternativa ao Canva, né? Mas não só ser diferente, né? Não só ser o segunda posição, mas ser diferente. E aí a gente foi para uma linha de ser impresso, né? O Canva era muito digital e a gente queria ser impresso. Ali foi o início, até que um gerente de marketing nos ligou e falou, cara, eu preciso dessa solução dentro do meu marketing. E eu, já com aquela visão de design, me conta mais, né? O que que você quer com isso? Por que que você quer? O que que você sente de dor? E aí ele começou a me descrever a rotina do time de marketing. E aí, bem, o resto, como se diz, é história. Foi essa transição, né? Sair de uma multinacional para empreender, aquela era a hora, eram 22 anos, tinha muito a ganhar, pouco a perder, né? E escolher o marketing é um pouco do romantismo do que eu vivi no passado e achei muito legal de ver desde fotografia até o impresso, tudo pronto de uma campanha, o trabalho que isso dá, mas como é legal participar. E o que o Lucas tinha desenvolvido como prova de conceito, que era um Canva, e eu entendi que o mercado tinha um espaço ali para a gente se encaixar. Isso é muito bacana, cara, porque, como você mesmo disse, os pontos eles acabam se encontrando de formas que a gente muitas vezes não tem como prever em um determinado momento, mas depois as coisas começam a fazer muito sentido. E eu acho que esse teu overview mostra muito como as coisas no final do dia fazem sentido na tua jornada. Só que quando a gente olha para o marketing, né, e conversando também com muita gente que atua no marketing em geral, principalmente marketing dentro de grandes estruturas organizacionais, a gente percebe que esse é um cenário que nos últimos anos não teve uma evolução muito grande enquanto operação, por mais que a gente tenha visto, a gente veja cada vez mais
influência de novos comportamentos de consumo, o digital ganhando uma força, obviamente, muito grande em todos os mercados, mas muitas vezes aquela cabeça do marketing, da divulgação, do posicionamento de marca, da entrega de valor para gerar receita, isso é um processo que acaba acontecendo de uma forma muito repetitiva. E isso, quando a gente traz tecnologia, quando a gente traz inovação, quando a gente traz novas abordagens, eventualmente acaba criando um certo atrito na hora de entrar nas empresas. E tem duas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes para a gente dar um passo a mais na conversa, que é o seguinte: a primeira coisa que você disse foi o potencial de faturamento que a Desk teve já desde o primeiro ano. Ou seja, quando a gente conversa com startups em geral, é muito comum que o tempo necessário para que essa startup identifique um modelo de negócio financeiramente viável seja maior do que um ano. Em tese, é natural que isso aconteça. E no caso de vocês, é perceptível que o modelo se encaixou muito rápido no mercado. E o segundo ponto que você falou é que houve essa identificação rápida por uma primeira demanda que surgiu, por uma primeira provocação que acabou chegando na tua mão e você fez, opa, isso aqui pode de fato ter uma oportunidade de negócio. Então, juntando essas duas coisas, como é que tu hoje consegue diminuir esse atrito de acesso ao mercado? Como é que tu consegue posicionar a Deskify como um elemento necessário para as equipes de marketing? Então, conta um pouco dessa interação Deskify com o mercado. Legal. Não, muito, muito boa essa sua análise. E assim, eu sou uma pessoa. Eu não gosto de romantizar empreendedorismo, né? Eu não gosto. Você entra no Instagram, você coloca empreendedorismo, aparece relógios luxuosos, carros, aviões, né? Empreender não é por aí. Então, preciso aqui colocar de uma forma assim: o que fez a gente ter sucesso no curto prazo foi a gente saber identificar os sinais do nosso cliente, entender o contexto do cliente e deixar ele te levar. Muitas vezes o empreendedor ele é apaixonado na própria ideia e acha que é ali ele que tem que, né, eu quero levar isso para o mercado. O que o mercado precisa, o cliente sabe, ou às vezes ele sente. Às vezes ele não sabe, mas ele sente. Essa é a minha dor, né? Mas às vezes ele está tão acostumado com essa dor que já deixou de ser uma dor que o incomoda, né? Às vezes ele já... Dá um exemplo aqui muito prático. Às vezes a pilha do nosso controle remoto já está ficando fraca. Mas aí, em vez de trocar, a gente está acostumado a dar 2 tapinhas ali atrás do controle, bate um pouquinho no sofá e resolve. Veja, a gente se acostuma com a dor, né? Então, quando você tem o olhar de design, e quando a gente entende de design, a gente está falando de design sobre percepção, né? O design tem muito de você escutar, olhar, observar. Não é aquela ideia de design só estético, bonito ou visual, né? Não é só isso o design. Então, foi isso que fez a gente ter sucesso. E aí, vamos ver na prática como é que aconteceu. Quando a gente ofereceu uma alternativa para o Canva, só que com impresso, a gente também foi para o mercado B2C. E a gente começou a ter sucesso, mas a passos muito lentos, porque o Canva já tinha uma forte gama. Foi quando a gente conectou com a Print, que era uma gráfica online, a gente fez uma integração através do empreendedor Florian, que foi uma pessoa que nos ajudou bastante na época, que a gente se conectou de uma forma muito inusitada, porque ele queria ter o que a gente tinha, que era um editor online para, enfim, oferecer benefícios, né? No momento que a gente fez ali uma conexão, a gente conseguiu vender mais. Mas eu estou falando eu vendi R$ 80 de cartão de visita por mês. Eu vendia R$ 300 por cartão de visita. Então, veja, a gente tem que ir observando e entendendo até o dia que esse cliente me liga. E quando esse cliente me liga, essa pessoa, ele era um gerente de marketing de uma multinacional. Ele tinha seus 2.000, na época, vendedores em Latam. E ele falou, cara, eu tenho 2.000 pessoas que precisam de cartão de visita, mas eles não têm essa política de ir lá e fazer o cartão de visita. Eu quero botar nos moldes da minha marca, nos padrões da minha marca. Quando a gente começou a entender que padrão, identidade visual da marca, padronizar a marca em múltiplos pontos, como revendedores, vendedores, depois a gente foi entender que loja também era um desafio, a gente começou a entender, aí eu comecei a ligar para agências de quem era franquia, depois eu comecei a ligar para quem tinha redes de concessionária,
E aí é esse olhar do design que foi fazendo a gente começar a mapear as dores que as pessoas sentiam, né? E foi assim que a gente conseguiu esse resultado rápido, porque daí, e aí você também tem que operar em cima das informações que você tem, não é só ter o dado. Então eu começava a ligar e a cada ligação eu ia ajustando um pouco o pitch comercial para ver, né? Você como empreendedor já deve ter sentido isso. A gente muda uma frase, a gente muda a entonação e a gente vai vendo até que a gente sente que começa a pegar e você sabe qual é a pergunta que a pessoa vai fazer no telefone, o que que a pessoa vai falar quando você perguntar algo. Então foi assim que a gente conseguiu fazer. E a sua leitura sobre o marketing, assim, tem muita tecnologia no marketing, mas a maioria foca da porta para fora. A maioria foca em como eu alcanço o meu cliente, como que eu pego o dado do meu cliente, como que eu comunico o meu cliente, enfim, como que eu sigo o meu cliente, né, que são os cookies e afins. Agora, da porta para dentro, o dia a dia do marketing ele é desassistido. Ele ainda está se baseando em ferramentas genéricas, ferramentas que não tem demérito, elas nos ajudaram muito e nos ajudam, né? Alguns times de marketing falam, ai, Vitor, eu tenho vergonha de te dizer, mas a gente trabalha com Excel. Eu falei, você não precisa ter vergonha. E outra, você não está sozinha, tá tudo certo. Essas ferramentas nos ajudaram a chegar até aqui, mas para a gente dar o próximo passo, principalmente em termos de eficiência, que a gente tem sido tão cobrado desde o do mundo pós-pandemia, 2023 foi muito esse lema da eficiência, a gente precisa ter ferramentas especializadas para esse caso de uso. Né? E aí é com esse intuito que a gente foi se especializando, muito entendendo os nossos clientes, absorvendo dos nossos clientes o que eles precisavam. Essa tua resposta e esses teus comentários, eles podem resumir muitas coisas da jornada empreendedora como um todo, né? Então, tem muita coisa na tua fala que se reflete muito na capacidade de adaptação frente às descobertas que você vai fazendo no mercado, né? Então, toda startup ela precisa entender que o seu papel é um papel de desbravar oportunidades. A oportunidade muitas vezes ela não está explícita ali, você vai ter que lapidar aquilo ali para entender de fato o que é a oportunidade. Um outro ponto que você falou que é muito interessante é a questão de saber se conectar com outras figuras empreendedoras, como você falou do Florian da Print. Talvez as pessoas não conheçam ele como Print, mas conheçam ele como Loft, né? Que também é o fundador da Loft. E aí, para contextualizar quem está ouvindo a gente, a Loft é considerada até hoje, na verdade é até hoje, a startup brasileira a se tornar o unicórnio mais rápido. Foram 19 meses de operação para passar o valor de 1 bi. Né? Então, é um profissional que tem uma experiência gigante, que se fez empreendedor dentro de uma estrutura de gráfica, né? Então, isso tem muita ligação quando você fala, eu quero ser uma alternativa ao Canva com impresso. E quando você pensa na estrutura do impresso, a gente está falando de uma estrutura de quase industrial, né? Porque você tem que ter todo um processo de confecção, de qualidade, de distribuição, de fornecedores. Você tem todo um ambiente ali que torna a tua operação muito complexa e, obviamente, impacta diretamente a tua velocidade de crescimento. E outra coisa que você falou que eu acho interessante, e é por essa linha talvez que vale a pena a gente seguir agora, é essa questão do impacto de tecnologias da porta para dentro das empresas, o time do marketing, né? E isso que você falou de ferramentas genéricas ou ferramentas que em tese não atuam com performance, como planilha de Excel todo mundo já usou, né? Então em algum momento ela resolve um problema, mas quando a gente pensa em performar as coisas, quando a gente pensa em melhorar as relações entre as pessoas do time, talvez uma planilha de Excel não seja a melhor alternativa. Então você entregar uma solução especializada, e isso obviamente reflete não só nos resultados do time do marketing, mas no próprio trabalho do marketing. E o que eu queria entender um pouquinho mais na tua visão tu é um cara que está no Rio Grande do Sul e eu estou em Recife. E talvez a gente tenha um sentimento compartilhado do fato de não estar em São Paulo, vamos dizer assim, onde em tese a economia do país acontece. Então, como é na tua visão, mais uma vez, duas perguntas em uma. Como é na tua visão hoje empreender um negócio como a Deskify no Rio Grande do Sul, ou seja, numa cidade, num estado que não está ali na grande economia nacional? E dois,
Dito isto, qual é a visão que vocês têm de próximo passo para a Dashify? Quais são os próximos desafios para vocês hoje no mercado? Legal. Fazendo uma curiosidade, né? O meu pai é de Recife. Então, Sério? Que toda a minha legal. família, todos os meus familiares aí por parte de pais, a Por maioria isso que o estão em cara foi ser Recife. modelo, pô. Tá explicado. Tá vendo? Tinha que ter, né, um motivo. Então, com certeza é uma região que eu preciso explorar mais. Mas eu acho que o meu sucesso, ele precisa dar o destaque que foi aonde geograficamente eu estava, que é um polo de tecnologia e a importância dos polos de tecnologia, né? A gente tem um case muito bom aí, que é o Porto Digital, em Recife também. Esses núcleos, que são uma região, é um espaço geográfico onde você tem todas as alavancas necessárias para você crescer. Então vamos fazer uma análise de como isso afetou o crescimento da Dasify, porque se eu estivesse fora de São Paulo, sem um polo de tecnologia, com certeza seria mais difícil essa trajetória. Então, para quem está nos ouvindo, o que é um polo de tecnologia? Geralmente você tem diferentes elementos que ajudam a tornar algo inovador e para frente, né? E na oportunidade aqui no polo de tecnologia de São Leopoldo, que é a cidade de onde eu falo, você tem a universidade, você tem uma incubadora. Então, a universidade, todos sabemos ali a sua função, gera muitas pessoas que você pode contratar como estágio, gera muitas pessoas que estão se formando e você tem acesso aos professores. Eu também usei muitos professores de marketing para me dar mentoria, porque eu não sabia, e eles também me usaram para poder dar as palestras de empreendedorismo. Então ali a gente já tinha essa troca. A multinacional que eu trabalhei era um laboratório de inovação que ficava dentro desse mesmo polo. Então, para mim, para que eu pudesse empreender, eu iria atravessar a rua dentro do campus da universidade e entrar num prédio chamado uma incubadora, que é onde as empresas pequenas recebem um apoio de não pagar aluguel nos primeiros meses, mas ter acesso a uma rede de empreendedores que compartilham os desafios. Dentro dessa incubadora tinha uma aceleradora, que é o capital inicial, que foi quem primeiro acreditou na nossa empresa e nos dá as dicas do que é um Business Model Canvas, que é uma metodologia para estruturar a ideia, que tem mentores, que tem investidores, enfim. Então, estando fora de São Paulo, foi assim, imprescindível ter acesso ao polo de tecnologia. Eu sou um grande fã. Eu acho que a gente deveria ter mais. A gente tem grandes cases, né? A gente tem a CAT de Santa Catarina, a gente tem em Sorocaba outro polo, tem o Porto Digital de Recife e diversos outros. Tem em Brasília também, eu sei que tem algumas coisas. Mas a gente deveria ter mais, a gente deveria incentivar mais, porque é quando a universidade entra com conhecimento, os investidores estão ali e você tem empreendedores com vontade de empreender e sempre ter uma âncora, uma multinacional âncora também é muito importante, né? Então, assim, eu não senti muito não estar em São Paulo porque eu tinha esse resguardo, né? E isso fez muita diferença, tornou a transição muito mais fluida pra gente. Acho que assim, se quem está assistindo não faz parte de algum desses, busque o mais próximo, assim, porque vai te ajudar muito, principalmente quem está iniciando. E quem está nos assistindo em uma jornada mais avançada, não se esqueça de voltar a esses polos que vocês começaram. Semana passada eu estava a convite, eu fui palestrar para startups que estão iniciando agora. E coisas básicas, né, que a gente está falando ali de se ter um CRM, de estruturar processo de venda, que é um dos primeiros passos ao construir uma empresa, uma startup ou uma empresa. E é sempre importante esse sentimento de give back, né, de dar essa devolutiva. Então acho que esse. E aí a gente começou, eventualmente você começa a passar de um patamar, São Paulo te chama, né? É basicamente isso. Você não tem muito para onde fugir. É um grande concentrador de talentos, de investimento, tá lá. Então hoje, uma vez por mês eu vou a São Paulo para conectar com o mercado, investidores, outros fundadores. Né? Depois a gente recebeu um investimento de uma aceleradora de São Paulo, um fundo de investimento de São Paulo. Então hoje a gente tem uma posição lá no Cubo do Itaú, que também é um hub de inovação muito legal, muito forte de estar conectado. Então, em linhas gerais, é isso. E acho que endereçando agora a segunda pergunta, né, falando sobre essa especificidade do marketing,
o Excel ele continua ajudando muito as organizações, né? Mas ele tem um limite, né? Principalmente no quesito de experiência, assim, né? De usar um Excel. E eu que trabalho com pessoas do time de marketing, não são pessoas de humanas, né? Não são pessoas muito lógicas, são pessoas mais dinâmicas, né? Então você fala, puta, usa um Excel aqui para fazer sua gestão de tarefa. Eu acho que teve uma transição, Luiz, que foi, imagina se os nossos times de venda não tivessem CRM. Imagina se os nossos times de vendas estivessem trabalhando em Excel. Tá? Daria. Mas o quanto de eficiência, de dados, de melhores resultados a gente não teria se não tivesse um CRM? A mesma coisa é a provocação que eu faço agora no time de marketing. Os nossos times de marketing, a gente trabalha muito em Excel e os que já deram um passo para um software estão usando um software genérico. Um Monday, um Trello, um Asana, que são soluções que atendem o time de marketing, mas atendem a diversas outras coisas. Mas a especificidade que o time de marketing precisa, eles não atendem. Então é que nem aquela pilha do controle que acaba ficando fraca e a gente acaba não trocando, porque a gente acostuma a viver com essa dor. Mas quando você pensa em fazer um software focado em design, você traz novas capacidades, assim como foi quando vendas começou a trabalhar com CRM, que na ocasião foi a Salesforce que trouxe esse CRM na nuvem especificamente, e hoje é quase assim, que são tantas boas soluções de forma gratuita que não faz sentido você não ter CRM no seu time de vendas. Eu espero um dia que seja tal qual para o marketing. Eu espero um dia que as pessoas de marketing falem assim, nossa, não tem como eu não usar uma ferramenta de marketing, de gestão de marketing. Isso é muito bom, cara, porque também tem um outro aspecto nessa tua experiência que é muito legal, que é o fato de que o mercado tem cada vez mais buscado soluções especializadas, né? Por mais que eventualmente a gente precise combinar mais soluções, mas quando você tem um produto ali que de fato atende tua necessidade, o tempo que você ganha, os passos que você vai economizar ao longo do processo operacional, no planejamento, na medição, no acompanhamento. Então, o fluxo de gestão como um todo, né, seja a gestão estratégica ou a gestão a nível operacional, pode até beber das mesmas fontes teóricas, né? Por isso que essas plataformas genéricas meio que atendem todo mundo em alguma certa camada. Mas quando você traz uma solução que entende aquele processo, que entende aquela demanda, que entende aquele passo a passo funcional, a coisa começa a ganhar uma caracterização melhor e os resultados acabam vindo de forma até mais estruturada, né? Então, essa tua visão, eu acho que ela é muito importante, e mostra muito visão estratégica para o negócio, mostra muito como é que você quer se posicionar e óbvio, isso é muito consequência da maturidade empreendedora por trás. Tem uma coisa que você também falou na sua fala, tem uma coisa que você também falou que eu acho interessante, que é o fato de você continuar na cidade que você está hoje, de trabalhar essa questão de give back, querendo ou não, por mais que a cabeça de quem está empreendendo seja o sucesso do próprio negócio e está tudo certo, é importante a gente entender que a gente está num meio que é uma comunidade, que é um grupo, como você falou, que é um polo de soluções tecnológicas, que se a coisa melhora para o polo, inevitavelmente vai melhorar para as figuras que fazem parte daquele polo. E essa tua consciência eu acho que é muito legal. Isso fala muito, por exemplo, do fato de hoje eu também fixo estar em Recife. Vou para São Paulo também com certa frequência, mas Recife é o lugar que eu pretendo morar, pretendo ficar, e esse acúmulo de experiências que a gente acaba tendo fora e a oportunidade de trazer isso para cá eu acho que é muito legal. E como você falou, existem lugares no Brasil que tem muita oportunidade para você criar novos negócios. Lógico que a gente tem que pensar de novo, enquanto figura empreendedora, a gente tem que entender aonde que a gente tem que estar conectado. A correlação que eu faço, que eu acho que acaba facilitando o entendimento de todo mundo, é o seguinte: quando a gente olha para Vale do Silício, que acaba sendo uma referência para muita gente, boa parte das empresas do Vale do Silício elas são abertas em Delaware.
Delaware é no extremo oposto do país. Delaware é 2 horas de trem de Nova York e os caras estão operando da Califórnia. Então isso é um reflexo direto de que existem lugares bons para você trabalhar e existem lugares bons para você fazer negócio. Em alguns casos, esses lugares se coincidem. Mas se esses lugares não forem o mesmo lugar, você com uma solução digital, você pode estar onde você quiser, e aí essa visão de polo ela é muito importante, vendendo para qualquer outro lugar e se conectando com coisas em qualquer outro lugar. E eu acho que essa tua fala ela é muito importante também por conta disso. Mostrar que, tipo, estou aqui, continuo aqui em São Leopoldo e daqui eu estou vendendo para outros lugares, eu estou influenciando outros lugares e me conecto com quem eu preciso me conectar, seja para conversar com outros empreendedores, seja para captar investimento, e tá tudo certo. Eu acho que o fluxo de negócio é esse mesmo. E cara, Vitor, qual é as tuas perspectivas aí, próximos passos, próximos desafios e perguntar se você gostou do papo. Adorei, foi muito bom estar aqui. Espero que quem esteja nos ouvindo também tenha tirado insights, tenha sido uma conversa produtiva também para quem está nos ouvindo. Próximo passo a seguir na trajetória da Deskfy, essa transformação no mundo do marketing é muito, muito grande. É uma missão que a gente tem na Deskfy muito honrosa, porque os times pedem isso, eles precisam disso, de serem mais eficientes e menos operacionais. E a gente está muito feliz de estar na linha de frente, né? Somos a primeira plataforma específica para isso no Brasil é, e, e sempre entregando cada vez mais inovação nessa direção. Então, assim, nos próximos anos ainda são repletos de muito trabalho, mas acho que mais do que isso é uma página em branco das coisas que a gente pode fazer, né? Recentemente a gente teve o adendo da IA. Quantas coisas a gente pode fazer? A gente tem feito alguns projetos internos muito interessantes, conversado com alguns times de marketing, mostrado o que a gente tem feito, o pessoal tem falado, meu Deus, isso muda o jogo, né? E essa é a provocação, assim. Então, seguimos aqui na nossa transformação do mundo do marketing, através de tecnologia, e eu estou à disposição, né? Meu LinkedIn vai tá aí, se quem está nos ouvindo quiser bater um papo, ou enfim, quiser acompanhar, eu faço alguns posts sobre branding, marketing, mas também sobre empreendedorismo. Fica aqui o convite. Boa, Victor. Primeiro, obrigado por ter separado esse tempo para a gente conversar. E vou reforçar o que você acabou de dizer. Todas as informações, tanto do Victor quanto da Deskfy, vão estar na descrição desse episódio. Se você está ouvindo a gente até agora, acompanha ele, lê o que ele está postando, porque é muito bom ter referência direto de quem está empreendendo, de quem está vivendo o dia a dia, as dores e os prazeres do empreendedorismo, que não é só o dia bom, tem dia que é complicado e é bom a gente ter essas referências para que a gente tenha maturidade na decisão que a gente vai tomar de empreender ou de eventualmente mudar a direção de um negócio que a gente está hoje liderando. E para quem chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!